Eu me ausentei um pouco aqui do canal nas últimas semanas, entre outras coisas, porque eu fui cobrir a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a 48ª edição da Mostra, que começou no dia 16 de outubro e terminou na última quarta-feira, dia 30 de outubro, né? E eu não fiquei todos os dias da Mostra, no caso eu fiquei pouco mais do que a primeira metade, e deu para aproveitar bastante coisa, assisti muitos filmes lá que eu em breve vou trazer para cá para o canal, escrevi sobre a maioria deles, vou deixar o link aqui na descrição de todos os textos que eu escrevi para o Diário de Pernambuco durante os dias que eu passei na mostra, mas o fato é o seguinte, eu assisti o Megalópolis do Coppola, esse projeto que ele vem gestando já há mais de 40 anos, pelo menos que ele começou a gestar no começo dos anos 80, em 83, quando elaborou a primeira versão do roteiro. Eu assisti numa cabine de imprensa e alguns dias depois eu fui embora e o Coppola veio ao Brasil, né, conversou com a imprensa, fez aquele masterclass dele, falou com realizadores, tá? E numa maratona extraordinária, um cara de 85 anos, é bem impressionante essa disposição dele em estar aí promovendo o filme, que é, afinal de contas, um projeto muito, muito pessoal. É natural também que ele esteja tão empenhado em estar presente nesse processo todo. Eu assisti o filme então na cabine e foi bom ter. É bom vir aqui comentar uma semana depois de ter visto, porque é um filme que existia uma expectativa de muitos anos, inclusive com relação à concretização desse processo, desse projeto do Coppola. E é um filme que tem tanta informação, tem tantas coisas a se discutir dentro dele, para bem ou para mal, que é muito difícil que a nossa reação imediata na saída seja a mesma, se mantenha a mesma muito tempo depois. Então há se ver ainda, pretendo rever o filme, então tem coisas nele que eu ainda vou analisar, inclusive para de repente admirar ainda mais o filme ou menos, não se sabe ainda. Vamos ver o tempo, o que é que o tempo vai dizer. Nesse momento agora, eu posso dizer o seguinte: Megalópolis do Coppola tem grandes qualidades e é acima de tudo um fascínio em forma de filme, da gente conseguir perceber esse projeto ganhando vida realmente depois de tanto tempo. Eu acho que dentro de todas as irregularidades, em todas as imperfeições que tem no filme, ele na verdade acaba falando muito mais através delas do que falaria se fosse um trabalho muito redondinho ou muito satisfatório e exatamente aquilo que se imaginava. Eu acho que só em ser uma sucessão às vezes de algumas quebras de expectativa, ele já tem a sua beleza. Não é uma coisa de ser autorista e dizer assim, vamos passar pano, eu não gostei disso, mas até isso é bom porque é do Coppola. Não se trata disso, mas se trata de perceber realmente uma espécie de manifesto que ele faz através desse filme com relação à liberdade criativa. Apesar das muitas coisas, apesar dos muitos temas que estão presentes aqui no Megalópolis, todos os paralelos que ele faz dos Estados Unidos atual, dos Estados Unidos atuais, né, com a Roma antiga, todos os paralelos e as alegorias que ele faz utilizando alguns casos conhecidos e clássicos, históricos, como a conspiração de Catilina, que é a inspiração principal para o conflito central da história, para os personagens principais, especialmente o personagem do Adam Driver, né? Apesar de tudo isso, o que mais ficou para mim no fim das contas, o que ressoou de maneira mais pessoal em mim quando a sessão acabou, foi essa maneira que o Coppola encontrou de, em 2024, colocar para fora esse trabalho da maneira como ele quis e dizer assim, olha, o artista precisa ter esse tempo dele, ele precisa, ou pelo menos a utopia que o Coppola defende aqui é essa, a utopia do artista que controla o tempo dele e que dentro disso consegue realizar a sua obra de arte da maneira como inicialmente idealizou. Quer dizer, é uma defesa acima de tudo dessa liberdade, dessa anarquia. Muito, mas muito resumidamente mesmo, no filme a gente tem uma nova Roma que foi construída sobre as ruínas de Nova York. Então a cidade, a megalópolis do título, em que disputam duas grandes figuras de poder, duas figuras que tentam controlar de alguma maneira essa cidade. Uma delas é interpretada pelo Adam Driver, que é o César, é um personagem que descobre e inventa um material novo, um material de construção com o qual ele quer reconstruir a cidade, quer derrubar tudo e reconstruir a partir daquele material que é o Megalon. E o personagem do Giancarlo Esposito, que é o Cícero, o prefeito da cidade, que tem interesses muito diferentes, que se opõe completamente ao personagem do Adam Driver, tem preocupações mais voltadas para um campo burocrático da coisa. Então se tem aqui uma divisão muito clara que vai se tornando mais complexa entre essa figura visionária, né, que acaba representando muito também do mundo dos artistas, e essa figura que tem preocupações muito mais práticas, talvez. Isso vai acabar se confundindo, vai ficando muito mais cinzento, não só cinzento, mas muito mais colorido, na verdade, acho que é uma palavra que define melhor o Megalópolis, e até porque você tem um grande romance no meio disso, que o Adam Driver, o César, se apaixona pela filha do personagem do Giancarlo Esposito, que é interpretada pela Nathalie Emmanuel.
e outras personagens vão aparecer com importância muito grande na história também, como a personagem da Aubrey Plaza, que é da imprensa, o personagem do Shia LaBeouf, que é um primo perverso e invejoso do protagonista vivido pelo Adam Driver, tem também o personagem do Jon Voight e vários outros que vão surgindo no filme. Dustin Hoffman tem uma participação muito interessante também, etc. É um elenco realmente muito grande e de modo geral bem aproveitado, né? Eu acho que os coadjuvantes que eu acabei de citar, eles funcionam melhores, né? Eles funcionam de uma maneira melhor aqui dentro do Megalopolis, justamente porque é com eles que o Coppola assume mais esse lado camp exagerado e cartunesco, caricato, na verdade, do filme. Eu acho que quando ele tenta criar uma narrativa muito linear, muito mais voltada para o convencional, cheio de intrigas ali entre os protagonistas, a coisa desanda justamente porque não é tão envolvente quanto poderia. Ele fica num balanço, né, num meio termo muito pouco definido entre esse lado mais farsesco, mais artificial do filme, né, mais propositalmente artificial, e uma narrativa mais coerente de causa e consequência, uma narrativa mais cheia de causalidades. Quando ele entra nessas causalidades, tem coisas que acabam ficando muito atropeladas, muito subdesenvolvidas. Tem todo um núcleo no começo do filme, por exemplo, que quando você pisca já aconteceu, já se desenvolveu, o personagem já ser acabado, eu não quero dar spoiler aqui do que acontece com ele, mas acontece uma certa coisa com ele, e o processo de retomada dele também é um processo muito abrupto. Então, essa intercalação de acontecimentos do Megalópolis, ela é muito prejudicada por essa instabilidade emocional do filme. Eu, pelo menos, nunca consegui, de fato, me envolver dramaticamente com a história. Eu acho um projeto, portanto, muito falho nesse aspecto da construção narrativa, da construção dramática. Me interessa muito mais, portanto, quando o Coppola dá as experimentadas visuais que ele consegue ainda dar a essa altura da vida. Ele é um cineasta muito disposto a se reinventar e a se renovar. Ele falou isso, inclusive, na Mostra de São Paulo, como ele é um cara que não se identifica com um estilo único, ele está sempre mudando de um filme para o outro. Mesmo os grandes clássicos dele são muito diferentes em vários sentidos, esteticamente, tematicamente, narrativamente, estruturalmente, e Megalópolis está mais para One from the Heart, que é o fundo do coração, do que para os filmes como Poderoso Chefão, a Conversação, Apocalipse Now, enfim. Ele está mais para One from the Heart nessa artificialidade estética, nesse maneirismo das cores, do uso dos efeitos visuais, da iluminação, mas na prática ele acaba fazendo um filme sobre cinema, né, que grandes cineastas fazem e que era inevitável que fosse. Isso daqui é um filme sobre a tentativa, a obsessão de controlar o tempo. E ele acaba se colocando nesse personagem do Adam Driver, que é um personagem que é bem diferente em vários aspectos do personagem que o inspirou, né, que o Lúcio Catilina, que é uma pessoa que já tem um patrício, né, em decadência, que tentou queimar a cidade. A conspiração de Catilina envolve coisas muito mais pesadas e extremas e até mais preto no branco do que o Coppola faz aqui. Aqui ele muda muita coisa, ele ressignifica muita coisa, traz essas coisas para um contexto norte-americano retrofuturista, né, para poder se colocar nesse personagem. Se colocar não significa transformar o personagem do Adam Driver em um santo, em um herói absoluto, não, pelo contrário. Já falei que ele tem zonas cinzentas ou coloridas, mas ele se coloca sim nesse aspecto particular, nessa tentativa, nessa esperança dele em que a força criativa, em que a liberdade do autor para fazer o que ele quiser pode ser aquilo que vai de alguma maneira salvar a humanidade ou salvar o cinema. Então eu gosto dessa ideia e eu gosto não vou dizer ingenuidade, mas da maneira muito franca com que ele se entrega a esse conceito, né? O terceiro ato do filme, e particularmente a última cena, eu acho que ilustra muito bem isso. É um filme muito mais farsesco, muito mais engraçado até do que eu imaginava, e o próprio Coppola, muito esperto que é, muito safo que é, falou até lá na Mostra de São Paulo também como o filme não é para você levar completamente a sério, muito pelo contrário. Ele sabe que ele está ridicularizando muita coisa aqui. Não tem como você fazer um filme que se passa na Nova York retrofuturista, com as pessoas vestidas meio como em Jogos Vorazes, né? Levando aquilo ali completamente a sério. Ele entende do camp, ele tem uma franqueza no camp, e é por isso que eu gosto muito da encenação dele nessas cenas em que a coisa do camp, a coisa mais brega mesmo, mais exagerada, mais colorida, cristalinamente colorida, nessas cenas ele funciona muito bem. Mais do que quando a trama de intrigas e a história vai
cobrando até em alguns momentos uma dramaticidade maior. Então é um filme que acaba ficando nessa corda bamba. Uma corda bamba fascinante de assistir, que muito provavelmente vai ser bastante discutida nos próximos anos. Vale lembrar aqui, para quem ainda não sabe, para quem não ficou sabendo, o Coppola financiou Megalópolis totalmente do bolso dele, já que em tantas décadas nenhum estúdio quis comprar, né, o filme quis bancar esse orçamento gigantesco. Uma coisa que foi ficando cada vez mais difícil dentro de um universo em que até produções menores, bem menores do que essa e bem menos arriscadas não conseguem financiamento. Imagina um filme como esse do Coppola. Ele botou todo o dinheiro que ele pôde, né, todo o dinheiro que ele conseguiu levantar através da venda dos vinhedos dele, do patrimônio todo dele, e fez certo, né? Quer dizer, dinheiro não falta para ele de modo geral. Os filhos dele também estão muito bem criados e já são muito bem sucedidos também, como por exemplo a própria Sofia, cineasta já oscarizada e tudo mais. Então o que ele tem agora para fazer na cabeça dele, de fato, repito, com toda razão, é fazer filmes. E que bom que ele conseguiu fazer o Megalópolis. É um filme que tem muitas coisas boas, muitas coisas esquisitas, muitas coisas fracas também no caminho, mas é um filme vivo. É um filme que desperta a conversa e que muito provavelmente vai permanecer e vai crescer com o tempo, como boa parte do trabalho do Francis Ford Coppola. Sendo ou não o último filme dele, eu acho que vale muito, muito a pena ver, principalmente no cinema.